Manaus, capital do estado do Amazonas, abrange uma área de 11.401.010 km², com uma densidade demográfica de 158.006 habitantes por quilômetro quadrado. Considerada a maior cidade da região norte do Brasil, a capital teve um grande crescimento populacional nas últimas 4 décadas, passando de 171.343 habitantes em 1960 para 1.802.535 habitantes em 2010. Esse crescimento populacional foi decorrente principalmente da implementação da Zona Franca de Manaus em 1974, que representou um momento histórico econômico para a cidade, em virtude da grande massa populacional migrante do interior e de outros estados em busca de oportunidades no distrito industrial. Esse aumento populacional, associado à modernização e desenvolvimento tecnológico e industrial de Manaus, intensificou alguns problemas na cidade, uma vez que não foram acompanhados de planejamentos necessários para a conservação ambiental. Em um pequeno espaço de tempo, a ocupação urbana acelerada e desorganizada modificou de forma drástica a paisagem da cidade. A falta de planejamento ocasionou o aumento de casas aglomeradas com uma estreita faixa de circulação de ar entre elas, bem como da quantidade de prédios e das áreas asfaltadas, aliada a uma intensa diminuição das áreas verdes, particulares e públicas. Nas áreas urbana e suburbana, as mudanças na superfície terrestre com substituição de solos permeáveis por materiais não evaporativos e não porosos causaram aumento da impermeabilização do solo e da irradiação de calor para a atmosfera. Essas modificações ocasionam as ilhas de calor, áreas onde a temperatura é superior cerca de 3 graus centígrados à de áreas periurbanas. Em locais com temperaturas elevadas e alta umidade relativa, esse aumento na temperatura torna-se bastante considerável e afeta a qualidade de vida dos habitantes. Manaus possui a particularidade de sofrer influência do pulso de inundação, ou seja, grandes áreas são alagadas durante o período chuvoso e amplas áreas permanecem secas durante o período seco. No período seco de vazante dos rios, grandes áreas de terra próximas aos igarapés ficam disponíveis, local onde a população migrante constrói suas casas irregularmente, diminuindo as áreas verdes e modificando a paisagem completamente. Nestas áreas, a falta ou precariedade do saneamento básico, água, esgoto e coleta de lixo é crescente. Na fase de cheia dos rios, os igarapés passam a se comunicar devido ao elevado volume de água e, juntos, formam uma grande planície inundada. Nesse cenário, há uma notória facilidade para a distribuição dos resíduos gerados pelas habitações irregulares devido à falta de infraestrutura urbana que atenda aos novos moradores. Durante o período chuvoso, o lixo depositado de maneira inadequada é carreado pela água das chuvas, promovendo o entupimento dos bueiros e ocasionando o alagamento das vias públicas e invasão das casas. Paralelamente a essa situação, mudanças ambientais como desmatamento, poluição do solo, do ar e da água têm gerado uma série de problemas à saúde da população manauara. As consequências desse quadro criado pelo próprio homem têm afetado negativamente a qualidade de vida da população, principalmente com o aumento no número de casos de doenças como dengue, leishmaniose, malária e doença de Chagas. São doenças transmitidas por insetos hematófagos, Aedes aegypti, Lutzomia sp e Anopheles darlingi e hemípteras. A preocupação maior dos cientistas atualmente é a elevada capacidade desses insetos de se adaptar às condições criadas pelo homem nos processos de urbanização. A dengue, por exemplo, é uma doença associada à precariedade do saneamento básico ou à falta dele,
uma vez que o lixo descartado de forma irregular irá servir de criadouro artificial para o vetor. A distribuição irregular de água acarreta outro fator importante para a manutenção da doença, uma vez que induz os moradores a manter reservatórios de água em suas residências, local ideal para a reprodução das fêmeas do inseto que procuram por recipientes contendo água limpa e parada para a deposição dos seus ovos. A malária também tem se expandido nas áreas periurbanas devido ao desmatamento de grandes espaços para a construção de condomínios de alto padrão. O vetor da doença, que primariamente possui hábito silvestre, vem se adaptando a esses novos ambientes, o que contribui para o aumento do número de casos de malária nestas áreas. Muito embora as cidades ocupem uma pequena porcentagem da área terrestre global, são nelas que está concentrada a maior parcela da população mundial. Por essa razão, os esforços dos cientistas ganharam força e atualmente as pesquisas estão buscando minimizar esses impactos e criar um ambiente urbano mais saudável. Manaus, assim como outros grandes centros urbanos, tornou-se um celeiro de estudos, o qual requer mão de obra qualificada para amparar as questões nos mais diversos ângulos da sua história remota e atual. Os estudos em biologia urbana incluem o desenvolvimento de projetos que busquem minimizar os efeitos das ilhas de calor. Em Manaus, as pesquisas nessa área vêm investigando as espécies de plantas usadas na arborização da cidade, com o objetivo de informar quais têm maior potencial para serem usadas e quais devem ser evitadas. Esse monitoramento inclui ainda a investigação da vegetação às margens dos igarapés urbanos, pois as plantas exercem um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e no ambiente urbano podem funcionar como corredores ecológicos. O objetivo principal é promover a conscientização da importância de manter esses ambientes preservados e, assim, não permitir que a diversidade diminua. Os estudos sobre a adaptação de espécies nativas em um ambiente urbano, onde a incidência solar e outros fatores se diferenciam no natural, permitem fazer uso da flora local, valorizando os inúmeros recursos naturais que são característicos da região amazônica. Os resultados desses trabalhos darão opções de espécies nativas para serem utilizadas na arborização de condomínios, parques, dentre outros ambientes urbanos, de modo que atendam às exigências atuais de padrões internacionais do chamado Green Urban. Sendo os igarapés os maiores sofredores com a poluição, tanto com o descarte de material plástico, quanto os dejetos dos esgotos domésticos e industriais, as pesquisas têm se concentrado em buscar alternativas para reduzir e tentar recuperar esses ambientes. O uso de macrófitas, ou seja, plantas aquáticas que ocorrem na região como fitorremediadoras, absorvendo assim metais contaminantes do meio aquático, aparece como uma boa alternativa para a recuperação dos corpos hídricos impactados na região. Na área da saúde, as pesquisas têm permitido desenvolver trabalhos que envolvam o estudo da biologia e controle dos principais insetos vetores de agentes etiológicos causadores de doenças no Amazonas. Dentro deste contexto, o Laboratório de Entomologia Aplicada da Universidade Newton Lins desenvolve principalmente pesquisas em 3 principais linhas de atuação: controle microbiano de ovos, larvas de Aedes aegypti e flebotomíneos, por meio de ensaios in vitro, utilizando linhagens fúngicas isoladas em dípteros de ambientes urbanos. Avaliação de atividades repelente e ou inseticida dos extratos brutos de plantas amazônicas sobre flebotomíneos e culicídios da Amazônia. Biologia e manutenção de insetos vetores em condições de laboratório para utilização em diversas linhas de pesquisas que exijam insetos com o estado fisiológico conhecido.
Buscando com esses estudos gerar a curto ou médio prazo subsídios para o delineamento de estratégias de controle mais efetivas dos insetos vetores, reduzindo assim o impacto social e econômico causado pelas enfermidades no Amazonas. Apesar dos avanços, um longo caminho precisa ser percorrido pelos cientistas, pois os problemas urbanos ainda estão longe de serem solucionados. Pesquisas recentes mostram que a proporção global da população humana está estimada em 70%, ou seja, 6,5 bilhões até 2050. Isso ampliará os problemas já existentes e trará outros ainda mais desafiadores para a comunidade científica.